Vocês sabem que Deus tem nos dado para esse ano 2020 uma ênfase. Deus tem mostrado para nós que devemos lutar pela nossa família. Minha família sob nova direção. Não é família sob nova direção, é a minha família. Eu assumo a responsabilidade diante de Deus de fazer a minha parte para que a minha família esteja debaixo de uma outra direção, num outro rumo, a direção de Deus. Amém, meus irmãos? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: ninguém pode ter os maiores sonhos para a sua vida e da sua família. Ninguém. Vocês imaginam que Raabe, a meretriz cananeia, podia sonhar alto sobre si? Não. Você acha que Ruth, que nasceu em Moabe, um lugar de maldição, podia ter os melhores sonhos? Não. Você acha que Maria, aquela jovenzinha obediente ao Senhor, 16 anos aproximadamente, que foi mãe de Jesus, podia ter para si grandes sonhos? Não. Sonhos normais de uma moça, quero casar, constituir família, sonhos naturais. Mas os sonhos de Deus para nós são muito maiores do que nós imaginamos. Diga glória a Deus. E Deus pode usar a sua vida, a sua família, a sua casa para abençoar as nações. De maneira que a prostituta Raabe, a moabita Ruth, foram trazidas por Deus para a sua presença e elas se tornaram ancestrais de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha só, Salmão é um nome de um rapaz, um nome interessante, Salmão, para quem gosta de pescaria. Salmão, alguém disse, ele não é um cabeça de bagre, gente. Ele é um salmão. Salmão de Raabe, ou seja, com Raabe, gerou quem? Gerou Boaz. E Boaz gerou de quem? De Ruth, esta moabita, Obed. E quem foi Obed? Foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Logo, Obed é o avô de Davi. Olha o capítulo 1, versículo 1, o que diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Não é maravilhoso? Deus tem muito mais para mim e para você do que nós podemos imaginar. Então abra o seu coração para receber uma palavra dele. E a minha oração é para que você nem me ouça. Hoje de manhã, estava orando na minha casa, falei: Senhor, eu sei que o que vai atrapalhar a pregação da tua palavra sou eu. Não é ninguém mais, sou eu. Então, se o Senhor tiver que falar com alguém diretamente, feche o ouvido desse alguém quando eu começar a pregar. E prega o Senhor, fala o Senhor direto com ela. Você está entendendo? Eu não quero atrapalhar o teu projeto, não quero embaçar a glória do Senhor. Então eu quero orar por você agora, para que você se conecte a Deus e ouça de Deus, pelo Espírito de Deus, uma palavra para o seu coração, para a sua vida e família. Pai, eu creio totalmente na tua presença abençoadora aqui. Sei que nós somos necessitados, eu mais que todo mundo, e pedimos, papai, que todos nós recebamos da tua parte uma palavra, um recado para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, para quem sabe, nós estamos estudando o livro de Ruth. Vou fazer rapidamente 6 minutos, um sobrevoo, uma recapitulação. Quando falamos de família sob nova direção, nós estamos falando de uma nova rota, com novos caminhos, uma nova fase, novos momentos, uma nova postura, um outro jeito de encarar a vida e uma nova disposição de apresentar a nossa vida diante de Deus para abençoar as nações. Se queremos abençoar as nações, precisamos nos abrir para aquilo que pode o Senhor fazer em nós e através de nós. Por isso é que eu pessoalmente, Gilson, eu tenho que fazer uma declaração a você. É que eu pessoalmente estou orando, jejuando, buscando a Deus, fazendo a minha parte, para que eu, debaixo da misericórdia de Deus, declare e viva que a minha família vai estar sob nova direção. Eu não prego para você, estou pregando para mim e recebendo de mim, recebendo de Deus para mim. No livro de Ruth, no livro do Antigo Testamento, temos uma linda história da providência divina. Essa providência é muito cheia de amor e de cuidado. Deus para com uma família, Deus para com uma nação e Deus para com o mundo todo. Eu li o texto mostrando que através desta família nós temos a pessoa de Jesus. Há vários personagens aí na história do livro de Ruth, mas eu vou destacar hoje apenas 4. A esposa
de Elimeleque, que é Noemi, cujo nome significa feliz e graciosa da parte de Deus. É uma coisa que não é dela, Deus é quem deu. Ruth, amiga fiel. Boaz, guerreiro valente. E Obed, que é o filho dessa relação de Ruth com Boaz, cujo nome significa servo, talvez apontando para Jesus, o servo sofredor. O livro todo nos ajuda a entender que uma família saiu de Belém e foi para Moabe. O nome do chefe dessa família, Elimeleque. Deus não disse, Elimeleque, sai, vai para Moabe. Ele decidiu e decidiu errado. Ele pensava o melhor, mas deu de cara com o pior. Ele desejou por algum tempo estar fora de Belém, porque havia fome na terra. Essa fome era resultado de quê? De desobediência a Deus. Deus estava deixando o povo sofrer em consequência dos seus erros. Mais à frente eu vou explicar o que é a ira de Deus. A ira de Deus estava sobre o povo de Belém e por isso estava sofrendo. Ao invés dele ficar em Belém, se humilhar e buscar a Deus, corrigir a sua conduta, não. Ele falou, ó, o negócio está difícil aqui, vamos sair por um tempo, só um tempo. Ele tinha dinheiro, ele tinha posses, e ele então empreendeu uma saída, pensando depois de algum tempo voltar. Mas acabou que lá em Moabe ele morreu, os seus 2 filhos morreram, e na verdade aquela família teve uma grande catástrofe, uma desdita, um período terrível na sua vida. Diante disso, nós aprendemos que precisamos reconhecer que nós erramos e abandonamos a Deus, precisamos voltar imediatamente para Deus, e devemos desenvolver uma cultura de honra e de bênção, e devemos consagrar a nossa família para abençoar todas as nações. Hoje, vamos ficar na segunda decisão, voltar imediatamente para Deus. Quem é Deus? O amor de todos os amores. A Bíblia diz, porque Deus é, fala mais alto, porque Deus é amor. Então, por isso que ele nos diz que o primeiro mandamento é amá-lo acima de todas as coisas. O amor para com o amor de todos os amores. Amar a Deus e amar as pessoas. Esse é o propósito da nossa vida. O texto que vamos ler agora, você vai prestar atenção, está grifado, há um verbo repetido várias vezes. Preste atenção, eu grifei para ficar fácil para você. Olha lá. Quando Noemi soube, e onde ela estava? Estava lá em Moabe. Quando ela soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, lá em Judá, dando-lhe alimento, decidiu fazer o quê? Voltar, está grifado? Então é isso aí. Decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Então, ela e as 2 noras saíram de Moabe rumo a Belém. No meio do caminho, ou numa parte do caminho, enquanto voltavam para a sua terra de Judá, a Noemi teve um impasse. E ela disse-lhes, voltem para casa, retornem para a casa de suas mães, e que o meu Deus, o Senhor, seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, com o seu sogro, Elimeleque, e com os seus maridos. Vocês foram leais com eles. Então que Deus seja leal com vocês lá na casa de seus pais. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança. Diga segurança. Onde? No lar do outro marido. Quer dizer, o marido aqui é segurança. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto. Ponto. Quem começou a chorar alto? Quem? As noras. É normal noras chorarem alto pelas suas sogras? Irmã, você chora alto pela sua sogra? Aquele docinho? Aquela gentileza? É por isso que aqui nós já vamos parar e fazer um ato público e um pedido de perdão às sogras. Nós vamos parar em nome de Jesus de contar piada de sogras. É uma cultura de honra e é uma cultura de bênção que nós queremos cultivar na nossa igreja. Piadas
nunca mais, em nome de Jesus. Ao invés disso, honra. Quero que todas as sogras fiquem em pé. Pode ficar. Isso. Igreja, repete comigo. Nós, como igreja, em nome do Senhor Jesus, reconhecemos que falhamos, que pecamos, que brincamos com a pessoa da sogra. Isso não é cultura de crente. Isso não é cultura de servo de Deus. E por isso, arrependidos, e em nome de Jesus, nós pedimos perdão. E queremos desenvolver um novo relacionamento, abençoando as sogras, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, uma salva de palmas. As noras, fiquem em pé agora. Cadê as noras? Cadê as noras? Todo mundo que é nora, fica em pé. Nós reconhecemos que muitas vezes esse relacionamento sogra e nora é complicado. Então, muitas pessoas têm problemas. E algumas pessoas são muito abençoadas pela sua nora, bem como pela sua sogra. Então, vocês como noras, queremos abençoar a vida de vocês, para que vocês abençoem as suas sogras. Amém, meus irmãos? Agora, os genros fiquem em pé também. Não, as mulheres continuem. As noras continuem em pé. Os genros, a mesma coisa. Nós vamos abençoar as nossas sogras, os nossos sogros. Amém? Então tá bom. Pai, no nome de Jesus, nós encaramos com profunda seriedade esse momento. Isso não é uma dinâmica, meu Pai. Esse é o confronto da Tua palavra com a nossa prática de vida. Nós pedimos perdão, papai, quando brincamos com a figura da sogra, da nora, do sogro, do genro, e nós queremos tomar uma nova posição de respeitar, de ter paciência e abençoar as nossas noras, os nossos genros também, papai. Fazemos isso porque queremos a nossa família com uma nova postura, vivendo um novo momento, estando debaixo da direção do Teu Espírito, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Irmãos, há um livro chamado O Silêncio de Adão. O Silêncio de Adão. Por quê? Porque desde a história do Éden, quando Eva comeu do fruto e ofereceu para o seu marido, ele, que tinha recebido da parte de Deus a missão de cuidar do jardim e de não pecar contra o Senhor, ele não teve pulso para dizer: Eva, você errou, mas eu, como seu marido, eu que ouvi da parte de Deus que não devia fazer isso, eu quero chamar Deus no nosso encontro diário, e eu quero me colocar ao seu lado, e nós vamos pedir perdão. Adão não fez isso. Adão ficou quieto, foi omisso, e aí a desgraça foi geral. No texto que nós lemos, não apareceu o nome de Elimeleque, mas no primeiro versículo apareceu. Ruth 1:1 apareceu Elimeleque, um homem que, sem ter uma palavra de Deus, saiu da sua terra e levou a sua família a um grande problema. Ele não aparece no texto de hoje, voltando para a casa do Senhor, porque ele morreu antes. Então eu quero que os homens fiquem em pé, todos eles, casados, solteiro, adolescente, todos os homens. E nós vamos declarar em nome de Jesus que nós recebemos provisão de Deus para não sermos omissos com a nossa casa. Amém, meus irmãos? Você está entendendo? Nós não vamos ficar sem falar nada. Davi foi um grande rei, um grande servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, mas na casa dele, ele foi omisso. Sua filha foi estuprada, ele não fez nada. Por causa disso, um filho matou o outro, ele não fez nada. A omissão de Davi levou desgraça à casa dele, e eu não quero ser omisso na minha casa, e não quero ver nenhum dos meus irmãos omissos. Por isso nós vamos falar com Deus sobre isso aí. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa manhã maravilhosa, nós como homens estamos nos levantando para dizer que nós queremos ser líderes espirituais da nossa casa. Queremos ter o temor do Senhor e dar a palavra certa, no momento certo, com base certa na Tua palavra que é certa, Senhor, e fazer com que o Teu nome seja honrado na nossa casa. Dá-nos, Senhor, não um pulso firme para advertir os nossos filhos, mas um coração reto e firme, para que sejamos modelo sem palavras, meu Pai.
Oramos assim, pedindo essa visitação sobrenatural, e eu creio, eu creio. Eu creio que nós não somos pessoas desocupadas que não têm o que fazer nessa manhã de domingo. Eu creio que nós temos um encontro com o Senhor. E queremos ser homem valente, Boaz, e não Elimeleque. Dá-nos esta unção, dá-nos esta visitação e faz milagres esta manhã. Muda a história, Senhor. Transfere glória e honra do trono do Altíssimo para o coração desses homens, para o meu coração. E te daremos o louvor, a glória e a honra em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Pode assentar-se. Quando Noemi viu que Ruth... Não, menos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, versículo 15, ela disse... Aliás, 14, elas começaram a chorar alto de novo, quando ela insistiu, não, voltem, voltem, eu não tenho nada para oferecer. Aí no versículo 15, a Noemi aconselhou a Ruth, porque Orfa voltou para casa. Veja a sua concunhada, querida, ela está voltando para o seu povo, para os seus deuses, volte com ela, é a melhor coisa para ser feita. E aí no versículo 16, ela diz assim, o texto diz, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo. Eu não vou te deixar. E eu quero acompanhar você. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Onde morreres, ali morrerei eu e eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa que não a morte me separe de ti. Esse é o cântico de Ruth. De uma nora para uma sogra. Uma antiga música era cantada nos casamentos, o cântico de Ruth. Onde quer que tu fores, irei também. Quem lembra disso? Levante a mão. Onde quer que pousares, ali pousarei. E aí fala, o teu Deus é o meu Deus. Então, irmãos, nós vemos nessa expressão o mais importante. O teu Deus é o meu Deus. Então veja, temos Elimeleque, que decide errado e não aparece mais na história. Vemos Ruth, que por ser esposa foi para Moabe, então não dependeu dela, mas agora está voltando para o Senhor. E vemos Ruth, que não havia estado em Belém, não conhecia o Senhor, mas por causa do testemunho da sua sogra, disse, é esse Deus que eu quero servir, o teu Deus é o meu Deus. Amém, meus irmãos? São 3 histórias. Então, a história de Noemi voltando para o Senhor e a história de Ruth indo para conhecer o Senhor. Versículo 19, 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. E ali chegando todo o povoado se comoveu por causa dela. Se comoveu por quê? Conheciam a história. Saíram pensando no bem e receberam o mal. E as pessoas perguntavam, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas, versículo 20, a Noemi disse, não me chamem Noemi, mulher feliz. Melhor que me chamem de Mara, a mulher amarga. Pois o Senhor Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi, a mulher feliz? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Presta atenção, elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. O nosso foco, em 13 minutos agora, será essa segunda decisão. Eu preciso voltar imediatamente para Deus, o amor de todos os amores. Dos 17 versículos que nós lemos, presta atenção, 9 repetiram o verbo voltar. Olha para mim e presta atenção. Você acha que o Espírito Santo descuidou-se e repetiu voltar, 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 porque não tinha vocabulário? Não.
9 vezes nós somos chamados para voltar para o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos dizer 9 vezes voltar. Eu quero voltar, 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 voltar e voltar para Deus. Amém, meus irmãos? E quem não esteve com o Senhor, venha. 9 convites, venha para o Senhor. As verdades que estão no texto. Em Moabe soube-se que o Senhor estava fazendo o quê? O texto disse assim: lá em Moabe, a Noemi ouviu dizer que lá em Belém, em Judá, o Senhor havia voltado a abençoar o seu povo. Esse voltado a abençoar é um termo militar, que significa, ele havia voltado a lidar, a tratar, a falar com o povo de Judá. Não é uma palavra que diz que ele voltou para o bem ou para o mal, só voltou a falar. Então, como é um termo militar, o pastor Júlio, professor de hebraico, estava me explicando. É mais ou menos o seguinte: soldado raso chega em casa e ouve-se o quê? O general está dentro da sua casa. Ele fala: opa, o que o general está dentro da minha casa? Ou eu fiz uma coisa muito certa, ou eu fiz uma coisa muito errada. Ou eu vou em cana, ou o general tem uma missão para mim. Quer dizer, é algo importante que aconteceu. Deus voltou a tratar e a abençoar a cidade e a região de Judá. Deus veio em auxílio do seu povo. Isso mostra para nós que Deus tem tempos de atuações diferentes na nossa vida. Há um conceito chamado a ira de Deus. A ira de Deus é uma realidade contra o pecado. Porém, quando nos voltamos para Ele, podemos receber perdão e restauração. Nós precisamos estar abertos para o perdão de Deus. Um homem, depois de eu ter feito uma cerimônia fúnebre no cemitério, saiu ao meu lado. Ele estava muito bem, vestido e internado. E ele puxou uma conversa comigo. E ele disse: pastor, eu não concordo com o que o senhor falou aí. Eu achei estranho, não é normal isso. As pessoas dizem: olha, muito obrigado, palavra boa. Não, eu não concordo com o que o senhor falou. Eu falei: desculpe, eu não entendi. Fiquei pronto para pedir perdão se eu falei alguma coisa errada. Ele disse: não, é porque o senhor falou que quem pede perdão vai ser perdoado por Deus e pode ir para o céu. Eu falei: é verdade, a Bíblia diz que havia um ladrão que confessou o seu pecado ao Senhor e disse: olha, quando estiver no terreno, lembra-te de mim, eu sou pecador. E o Senhor declarou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou: mas não concordo com isso. Aí ele disse: eu sou juiz. E para quem é infrator, eu atribuo pena. E está errado alguém livrar as pessoas das consequências dos seus erros. Errou, tem que pagar. Se eu dou pena, a pessoa tem que pagar pela pena. E eu falei assim: aí é que está a diferença. A justiça humana corretíssima nesse ponto. Mas a justiça divina, diz a Bíblia, que a misericórdia divina triunfa sobre o seu juízo. Diga glória a Deus. E Deus, mesmo nós sendo pecadores, atribuiu em Cristo justiça para nós. E nos perdoou. E por isso Ele diz que nós vamos para o céu se nos arrependermos. Vamos pagar a nossa pena aqui, vamos encarar as consequências, mas para a eternidade estamos perdoados. Eu falo: mas eu não concordo. Eu sou pecador e eu vou para o inferno, porque eu não aceito esse perdão. Gente, isso é de estremecer, não é? E eu tentei falar: mas esse é o evangelho, o senhor não precisa. Eu falei: mas esse é o correto. Irmãos, é triste demais. A ira de Deus, em Romanos capítulo 1, ela explica-se da seguinte maneira: a ira de Deus não é a mão pesada de Deus, é a mão de Deus que é retirada do pecador que insiste. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E a Bíblia, Romanos 1, diz: eles tornaram a verdade de Deus em mentira. Foram se enganando, foram adorando ídolos, levantando ídolos para si e esquecendo Deus, autor de todas as coisas, o verdadeiro Deus. E eles insistem e querem essa vida e vão de mal a pior. Então a ira de Deus repousa sobre eles, porque Deus então tira a mão e diz: olha, eu queria ir em seu auxílio, mas se você me proíbe, se você não quer, eu tenho de deixar você refém das suas próprias decisões. Essa é a ira de Deus. Meu irmão, não insista em contender contra Deus, em brigar contra Deus. É loucura, é insensatez. Então, diante disso, rapidamente 3 razões para você voltar
para eu voltar para Deus. Volte e aproveite a oportunidade. O Salmo 51:12, o rei Davi, depois de pecar contra o Senhor, ele diz: eu estou quebrado, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É isso que eu oro e peço para Deus. Deus me dá um coração mole, Deus me dá um coração quebrado, quebrantado, me dá um coração entregue, Deus, porque se esse meu coraçãozinho orgulhoso começar a comandar a minha vida, eu estou lascado. Me dá um coração pronto para obedecer. A tua palavra falou, eu faço. A tua palavra orientou, eu abraço a tua orientação. Lucas 15:17-19, temos aqui a frase de arrependimento do filho pródigo. Pródigo significa gastador. Lembra daquele filho pródigo? Quando que se dá uma herança? Quando há óbito, quando há morte. Então dividem-se os bens. Mas aquele homem, jovem ainda, indo contra o coração do seu pai, disse: eu quero a minha herança agora. O que ele está querendo dizer? Não me interessa te ver vivendo e vivendo, eu esperando você morrer para eu ter herança. Eu quero é agora. Sou jovem, quero gozar minha vida agora. Desrespeito, desonra, é sobre isso que nós estamos falando na nossa igreja esse ano. Nós vamos acabar com a desonra em nome de Jesus. Nós vamos honrar pai, mãe, nós vamos honrar esposa, marido, filhos e irmãos, é isso. Então o pai, não tendo o que fazer, distribuiu a herança. E ele pegou a sua parte e saiu para gozar a vida. E diz a Bíblia que ele gastou e gastou e gastou. Pródigo é gastador, gastou. Chega um ponto que não tinha nada. Você sabe o que diz o ditado popular: enquanto você tem grana, tem amigo. Acabou a grana, foram seus amigos. Chega uma hora que ele não tinha o que comer. Aí ele arrumou um emprego que para um judeu era terrível: cuidar de porcos, porque o porco é um animal imundo. Mas ele teve que cuidar de porcos. Chega uma hora que a fome era tanta que ele quis comer as alfarrobas que os porcos comiam. E o patrão falou: negativo, isso é para os porcos, você não, você só trabalha meio empregado. Você imagine alguém querer comer lavagem e não lhe ser permitido. Meu irmão, você que é Elimeleque, que saiu da casa do pão e está indo para Moabe, para, não precisa chegar lá, se arrependa e volte agora. Você não precisa comer lavagem, chegar no fundo do poço. Aborta esse projeto de se afastar da presença de Deus. Essa sua decisão de sair da igreja, decisão de sair do pequeno grupo, decisão de sair da sua casa, abandonar o seu casamento, abandonar os seus filhos, jogar tudo para cima. Aborta essa ideia em nome de Jesus. Queremos Boaz aqui, não queremos Elimeleque. Queremos guerreiros valentes, homens que levam Deus a sério. Amém, meus irmãos? Assim, aquele filho pródigo, quando viu que a situação era terrível, ele disse: eu vou me levantar, eu vou procurar o meu pai, eu vou dizer ao meu pai: pai, me perdoa. Eu, em primeiro lugar, peguei contra o céu, porque a gente peca primeiro contra Deus, depois pequei contra ti. Quando você trai sua esposa, primeiro você pecou contra o céu. Quando você trai a sua namorada, seu noivo, você primeiro pecou contra o céu. Isso é muito sério. Primeiro lugar, bater a porta para pedir perdão é o céu de Deus, é a pessoa de Deus. E aquele homem, então, decidiu e foi. E como aquele pai representava a pessoa de Deus, então recebeu amorosamente aquele filho. Não está na Bíblia, mas algumas pessoas dizem: olha, é melhor voltar por amor do que voltar pela dor. Não está na Bíblia. Não há um versículo dizendo exatamente isso. Eu tive um amigo, e essa foto é ilustrativa, mas ele saiu do caminho do Senhor, e ele foi afundando no pecado, e um dia ele teve uma colisão desse tipo aí. Ele foi moído. Cirurgia após cirurgias, muitas cirurgias. E ele me disse: Gilson, ainda bem que eu tive esse acidente. Ainda bem, porque se eu não tivesse esse acidente, a minha vida é que seria um acidente. Foi assim que eu voltei para a casa do pai. E ele se tornou firme, zeloso da vida cristã, se tornou modelo para a sua esposa, para os seus filhos. Hoje é líder numa grande igreja, uma abençoada igreja no estado de São Paulo. Não espere as coisas piorarem. Volta logo para Deus, aproveita a oportunidade. Segunda razão, volte para trazer a sua família com você. A Noemi decidiu voltar com as duas noras. Olha só, ela decidiu,
ela partiu, ela incluiu, mas a certa altura ela desistiu. Percebeu? Por que ela desistiu? Ela ouviu, o texto diz, ela se dispôs a voltar para o Senhor e levou consigo suas 2 noras. Então ela ouviu, decidiu, partiu e incluiu, mas desistiu por um momento. Por que ela desistiu? Porque ela olhou para ela. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Ela tinha uma visão humana sobre ela. Ela disse: minhas filhas, ela já estava indo para Belém, e ela parou, e ela falou assim: acho que é melhor vocês voltarem. Voltem. Olhem para mim, eu estou velha. Não tenho nada para oferecer para vocês. Na lei do Antigo Testamento, havia uma prescrição que era a seguinte: se um jovem morrer antes de ter filhos e deixar a mulher viúva, então o filho seguinte casa-se com a mulher para ter filhos e dar nome ao irmão. Você entendeu? Por isso que ela fala assim: eu não tenho filhos, quem vai casar com vocês? E se eu me casar hoje e gerar filhos, vocês vão envelhecer. Quando eles forem moços para casarem-se, vocês já estarão velhinhas. Então, o que eu tenho para oferecer? Aí é que está, irmãos. Não devemos levar as pessoas à casa de Deus pensando no que nós podemos oferecer. Nós podemos muito pouco. É Deus que é o padeiro na casa do pão. Não sou eu, nem as minhas condições que proverão qualquer coisa para alguém. A visão humana, ela pode nos deixar pensando que nós somos muita coisa, quando nós somos muito pequena coisa no processo de conversão. Havia uma senhora, por questão ética não vou mencionar o nome, na cidade de São Caetano do Sul, e ela orava, todo culto, toda vigília, toda renovação, ela punha o esposo: orem pelo meu marido não quer vir à igreja, meu marido não quer vir à igreja, ele precisa de Jesus, amém, orando. Um dia, ele assistindo um filme de televisão, um filme não evangélico, um filme de bang. Deus falou com ele: olha aí o fim de quem não me teme. E ele falou assim: eu quero Jesus. Deus faz o que quer, com quem quer, a hora que quiser. Não precisa de sermão evangelístico, porque o Espírito Santo é quem comunica a vida na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Aplaudo o Senhor por causa disso. Devemos fazer a nossa parte, claro. Mas o Espírito de Deus vai muito além e faz por qualquer pessoa algo maravilhoso. O plano de Deus é muito maior, muito melhor. Quando foi que Raabe imaginou quem ela seria no livro das genealogias de Jesus? E a Ruth, será que ela imaginou? E Maria, aquela jovenzinha de 16 anos aproximadamente, lá em Belém, o que ela queria? Uma moça como as outras. Eu sonho em ter um marido, em ter uma casa, em ter filhos. Um sonho grande, mas modesto, normal para todas. Mas ela jamais poderia imaginar que no seu ventre ela teria o Salvador, o Senhor Jesus. Diga glória a Deus! O projeto de Deus é muito, muito maior do que nós imaginamos. E isso é maravilhoso. Isso Noemi, naquele momento, não pôde pensar. Mas nós podemos. Salmo 37:5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Ruth estava enganada sobre o caráter de Deus. Versículos 13, 20 e 21, ela diz: o Senhor voltou-se contra mim. E eu te pergunto: o Senhor se voltou contra ela, sim ou não? O Senhor tornou a minha vida muito amarga. Foi o Senhor que fez isso, sim ou não? O Senhor trouxe desgraça sobre mim. Foi o Senhor que fez isso, sim ou não? Você vê, quando a gente está longe de Deus, nós perdemos visão do caráter perfeito, amoroso, fiel e justo de Deus e falamos bobagem. Quantos de nós já falamos: Senhor, o Senhor me esqueceu? Você que esqueceu da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é fiel até quando você é infiel. Porque Deus não ouve a minha oração, Deus pesou a mão sobre mim. Não é isso. Ela estava enganada sobre o caráter de Deus. A sua dor fez com que ela se enganasse. Também ela estava com a imagem, com a sua identidade distorcida. O nome dela significa feliz, graciosa da parte de Deus. E ela disse: não. Quando voltou, não me chamem mais de graciosa, me chamem de amarga. Hoje eu sou uma mulher amarga. Esses dias eu ouvi uma mulher literalmente dizer assim:
Não me chamem mulher feliz, eu sou mulher amarga. Não diga isso em nome de Jesus. Você ganhou uma identidade. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. No nosso seminário Veredas Antigas, nós encaramos, não é, esse processo de conhecer a nossa identidade de Deus. O meu nome, segundo o Veredas, é frutífero. Eu, Gilson, sou frutífero. Pisei na bola, errei, mas sou frutífero. Toda vez que eu me alinhar com o propósito de Deus, serei frutífero. E os meus pais não tinham tanto conhecimento da Escritura quando eu era pequeno. E o meu pai muitas vezes dizia, você é um vagabundo, você é um sem vergonha, você não vai ser nada na vida. Ouvi isso. Não tenho nada de rancor contra o meu pai. Já perdoei o meu pai, abracei o meu pai, sou eu que pego meu pai no colo, sou eu que brinco com meu pai. Mas uma madrugada dessas, alguns anos atrás, eu estava virando a noite, trabalhando aqui para a igreja, preparando alguma coisa. E aí bateu uma dúvida, eu falei, opa, peraí, por que eu estou trabalhando? Será que eu estou trabalhando porque eu amo a Cristo e vou virar a noite trabalhando? Será que eu estou trabalhando porque eu amo a igreja, estou servindo a igreja, estou virando a noite trabalhando? Ou eu estou virando essa noite para declarar para mim mesmo que meu pai não estava certo, eu não sou um vagabundo? Perguntas. Então na hora eu orei e falei, Senhor, eu assumo a minha identidade. Eu amo o Senhor, há trabalho para fazer e ser entregue, e eu não estou aqui para responder para meu pai. Eu sou frutífero, eu não sou sem vergonha, eu não sou vagabundo, e eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. Glórias a Deus. É isso aí, assuma a sua identidade diante de Deus. Assuma a sua identidade diante de Deus. E para terminar, volte para ser restaurado. Concluindo este episódio, no versículo 22, temos o recomeço, olha lá. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora, a Moabita. Elas chegaram a Belém quando? Leia alto, quando? No início da colheita da cevada. Colheita é tempo de celebração. Colheita é tempo de resultados. Colheita é tempo de prosperidade. Ela recebeu, no capítulo 2, mais à frente você vai ver, ela recebeu sustento, acolhimento, família, honra e bênção geracional. Deus colocou um homem na vida dela chamado Boaz, que fez toda a diferença. Agiu como se age um servo de Deus, honrando-a, protegendo-a, acolhendo-a, recebendo-a, dando-lhe honra e lugar, nacionalidade nas terras de Belém, para que ela servisse com liberdade ao Senhor. E ela foi a mãe de Obed, dando luz a Obed através do seu casamento com Boaz. Quantas coisas estariam para vir? Olha aqui, presta atenção. Você está no caminho, não chegou. Mas vai haver colheita em nome de Jesus. Vai haver o dia de colheita, de júbilo, de festa e de dança para você, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, nós vamos orar isso. Nós vamos, em nome de Jesus, declarar, Senhor, esse tempo vai passar. Essas dificuldades ficarão no caminho e serão motivo de nós agradecermos e darmos depoimento, darmos testemunho. Eu volto porque aproveito a oportunidade, eu volto e trago os meus para ti. Eu volto para ser restaurado, para ser restaurada. Levante a sua mão e ore comigo. Meu Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, alguns de nós quebrados, moídos. Só o Senhor sabe o que vai dentro do coração dessa moça, desse moço, desse senhor, dessa senhora, desse pai, dessa mãe, desse jovem, desse adolescente. Mas Pai, a Tua palavra nos anima demais, porque nos mostra que o Senhor sempre foi, é e sempre será leal e fiel. Glórias ao Teu maravilhoso nome. Nos dá muita convicção de que ao voltarmos para casa, receberemos provisão e recurso, recebemos acolhimento, receberemos, ó Deus, promessas e cumprimentos de bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. Nós recebemos esta palavra e queremos nos aplicar em voltar-nos para o Senhor. Queremos trazer aqueles da nossa família que ainda não te conhecem,
Ajuda-nos a trazê-los à igreja para ouvirem essas palavras. Ajuda-nos a trazê-los para o pequeno grupo, para serem acolhidos, amados, compreendidos. Ajuda-nos a trazer pessoas novas como Ruth, que não conhece o Senhor, mas precisa conhecer. Oh, Deus, faz coisas novas na nossa vida para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, e a comunhão, a consolação e a atuação permanente do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aplausos.